Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus, e então, vamos orar juntos. Ele tinha todos os motivos para afundar sob o peso do desespero. Ainda assim, o coração dele escolheu se levantar. À sombra de uma tragédia, nasceu um hino, It is well with my soul, está tudo bem com a minha alma. Acredito que muitos de nós já cantamos ou ouvimos esse hino. Quando a paz, como um rio, acompanha o meu caminho, quando as dores, como ondas do mar, se levantam, seja qual for a minha sorte, tu me ensinaste a dizer, está tudo bem com a minha alma. É um hino que trouxe consolo a incontáveis cristãos ao longo de gerações. Mas o poder desse cântico não está só na melodia ou nas palavras. Está na história por trás dele. Saber de onde essas palavras vieram e a dor da qual foram escritas dá a elas uma profundidade quase impossível de colocar em termos simples. Esse hino foi escrito por Horatio Spafford, no fim dos anos 1800. Horatio era um empresário rico, advogado renomado, homem de família dedicado e seguidor comprometido de Cristo. Era alguém cuja vida parecia firme e cheia, até que deixou de ser. A primeira onda de tragédia veio quando seu filho pequeno, de apenas 4 anos, morreu subitamente de escarlatina. Perder um filho é uma dor para a qual nenhum pai está realmente preparado. Mesmo assim, Horatio se agarrou à fé. Ele acreditava na bondade de Deus, mesmo no luto. Mas a tristeza raramente avisa quando volta. Apenas 2 anos depois, em outubro de 1871, o grande incêndio de Chicago varreu a cidade, deixando destruição por onde passou. Muitos dos investimentos e propriedades de Horatio foram destruídos, causando um golpe financeiro esmagador. E, mesmo no meio de perdas pessoais, Horatio e sua família abriram o coração e as mãos para servir outros que haviam sido atingidos pelo incêndio. Escolheram compaixão em vez de amargura, serviço em vez de autopiedade. Anos depois, ainda se recuperando do peso dessas perdas, Horatio planejou uma viagem em família para a Europa. O trabalho atrasou, então ele enviou sua esposa, Ana, e as 4 filhas à frente, prometendo se juntar a elas em breve. Mas, em novembro de 1873, a tragédia atingiu de novo, de um jeito que quebraria a maioria dos corações além de qualquer reparo. O navio que levava sua esposa e suas filhas colidiu com uma embarcação de ferro no meio do Atlântico. A embarcação afundou em pouco mais de 10 minutos. Mais de 220 vidas se perderam naquele dia, incluindo as 4 filhas de Horatio. Sua esposa, Ana, foi encontrada inconsciente, mas viva, agarrada a um pedaço de destroço. Do outro lado do oceano, Horatio recebeu o telegrama que cortou a alma. Salva, sozinha. O que devo fazer? Ele embarcou no próximo navio para estar com ela. Durante a viagem, o capitão, sabendo da perda dele, chamou ao convés e disse que estavam passando exatamente pelo ponto onde o navio havia ido a pique, onde suas filhas tinham perecido. Foi ali, no meio do mar que engolira tanto da sua vida, que Horatio voltou à cabine e começou a escrever as palavras de It is well with my soul. Pare um instante. Essas não foram palavras escritas no conforto da segurança. Não nasceram de uma vida intocada pela dor. Foram uma declaração feita à sombra do luto mais profundo que se pode imaginar. E, ainda assim, a alma de Horatio podia dizer, está tudo bem. Isso não é força natural. Não é poder do pensamento positivo. Isso é graça. É o tipo de paz de que Paulo falou em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As palavras de Horatio nos lembram que paz não é ausência de tempestades, é a presença de Cristo dentro da tempestade. A história dele é um exemplo vivo do que significa ancorar a alma nas promessas de Deus, e não nas areias movediças das circunstâncias. Mesmo na perda, Deus lhe deu força para continuar crendo. Mesmo no coração partido, Deus lhe deu coragem para continuar confiando. E, da sua dor, nasceu um hino que consolaria milhões por mais de um século. Esse é o mistério da obra de Deus no sofrimento. Ele pode pegar os vales mais escuros e usá-los para iluminar a vida de outras pessoas. De feridas profundas pode brotar ministério profundo. Das cinzas pode nascer beleza. Creio que essa história é um testemunho vivo de outra verdade que encontramos na Escritura, 2 Coríntios 12:9, onde o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos quebrados, quando nossa força acabou, quando não temos mais nada a oferecer,
a graça de Deus nos carrega. A vida de Horácio não terminou naquele momento de tragédia. Ele e Ana depois tiveram mais filhos, embora não sem novas provações. Eles acabaram se mudando para Jerusalém, onde continuaram servindo outras pessoas. A fé deles não foi um consolo passageiro, foi o fundamento da vida. Então, o que podemos levar dessa história? Primeiro, que a bondade de Deus não depende das nossas circunstâncias. A vida sobe e desce, as bênçãos vêm e vão, mas Deus continua o mesmo. Segundo, que é possível ter paz quando o mundo diz que você não deveria ter nenhuma. Paz não se encontra na ausência de dor, mas na presença de Deus. Terceiro, que aquilo que a gente atravessa pode ser usado para o bem de outros. O seu testemunho, sim, até as partes que você gostaria de apagar, talvez seja justamente o que Deus vai usar para levar esperança a alguém. Horácio poderia ter se fechado, deixando a amargura criar raiz. Em vez disso, ele se voltou para Deus e deixou que o luto virasse canção, uma canção que ultrapassou em mais de um século e ainda ministra corações hoje. Talvez você não esteja enfrentando uma perda como a de Horácio, mas pode ser que esteja em sua própria tempestade. Talvez você esteja de luto por algo, por alguém que não volta mais. Talvez esteja olhando para cinzas de sonhos que você já teve e se perguntando se algum dia vai sentir paz de novo. Amigo, amiga, você pode não ver agora, mas o mesmo Deus que encontrou Horácio naquele navio, no meio do oceano, está com você. A graça dele é suficiente para você. A paz dele ainda pode guardar o seu coração. E, um dia, você pode se perceber como Horácio, capaz de dizer, está tudo bem com a minha alma. Não porque tudo foi restaurado, mas porque o próprio Cristo é a sua âncora. Deus não vai te dar mais do que você consegue suportar, não sem Ele mesmo se dar a você para suportar junto. Então, segure firme nele, mesmo quando as ondas baterem, mesmo quando a noite for longa, mesmo quando as perguntas forem maiores que as respostas. Segure firme, e você vai descobrir que Ele já está te segurando. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Senhor Jesus, Tu és meu Rei, meu Salvador, meu Redentor. A Tua graça me basta e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É só por causa de Ti, meu Senhor, que posso declarar com ousadia, está tudo bem com a minha alma. Por causa de Ti, posso dizer que está tudo bem no meu lar, mesmo quando surgem desafios. Está tudo bem no meu coração, mesmo quando minhas emoções estão agitadas. Tu és a minha paz. Tu és a minha estabilidade. Tu és quem me impede de desmoronar quando o mundo ao meu redor parece instável. Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia de todos que eu amo. Tu vês as minhas batalhas. Tu conheces as lutas escondidas dos olhos dos outros. Tu entendes os fardos que me tiram o sono. Senhor, seja qual for a minha batalha, doença, perda, medo, confusão ou desespero, derrama sobre mim a Tua força sobrenatural. Dá-me aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Tua palavra me lembra, em 2 Coríntios 4, 7 e 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos pressionados, mas não desanimamos, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Senhor, reconheço que, na minha fraqueza humana, eu não dou conta sem Ti. Ainda assim, essa escritura me lembra que, por mais pressionado que eu esteja, não serei esmagado. Por mais confuso que eu fique, não ficarei sem esperança. Por mais feroz que seja o ataque do inimigo, eu não estou abandonado. Tu és socorro bem presente na angústia. Quando eu não sei como seguir, Tu, Senhor Jesus, abres caminho onde não há caminho. Quando não enxergo a estrada à frente, Tu, o Deus que tudo sabe e tudo vê, guias meus passos. Quando o peso aperta minha alma, corro para Ti como meu refúgio. Quando o perigo me cerca, Tu és meu esconderijo e meu escudo. Em toda e qualquer circunstância, meus olhos ficam fixos em Ti. Tua palavra declara no Salmo 68, 19 e 20, Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. O nosso Deus é o Deus que salva. Do Senhor, o soberano, vem o livramento da morte. Obrigado, Senhor, por carregares meus fardos.
Obrigado por seres o Deus que resgata, o Deus que salva, o Deus que me livra das garras da morte e da destruição. Eu te louvo porque tu libertas cativos, defendes o fraco e fortaleces o cansado. Senhor, peço tua proteção divina sobre meus queridos e sobre tudo que te pertence. Não permitas que os planos do inimigo prosperem. Que nenhuma arma forjada contra mim prevaleça. Guarda-me das armadilhas da tentação, do peso do desânimo e da ferroada do desespero. Não deixes que eu seja afogado pelas aflições desta vida. E, enquanto eu espero em ti, Senhor Jesus, escolho aquietar o coração e reconhecer que tu és Deus. Eu admito que tu reinas sobre cada detalhe. Eu entrego minhas ansiedades nas tuas mãos capazes. Eu confio que tu cuidarás do meu amanhã. Porque tu não és só o Deus do passado e do presente, tu já estás no meu futuro, preparando o caminho. Espírito Santo, ajuda-me a entender de verdade esta verdade. A minha vida está nas mãos de um Deus soberano que não erra. Quando eu passar por águas profundas, fica comigo. Quando eu andar pelo fogo, não deixes que eu me queime. Porque tu prometeste, em Isaías 43, que eu sou precioso aos teus olhos, honrado e amado. A vitória pertence a ti, Senhor Jesus. Mesmo quando a batalha for dura, eu sei que a guerra já está vencida. Ajuda-me a viver com o coração cheio de gratidão e os lábios cheios de louvor. Não importa quais tempestades eu enfrente, que a ação de graça se levante do meu peito em toda estação. Eu me agarro à esperança de 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito acima de toda comparação. Não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Senhor, esta vida passa rápido, mas o teu reino é para sempre. Minhas provações são temporárias, mas a glória que estás preparando para mim é eterna. Então ajuda-me a fixar os olhos no que é eterno. Que minha esperança não fique ancorada no que eu vejo, mas no que tu prometeste. Pai, eu bendigo teu nome por ouvires a minha oração. Em nome poderoso e precioso de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém como sinal de fé. Eu oro para que cada bênção desta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E, se você precisa de uma oração especial, conta pra gente nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Se esta mensagem falou com você, pare agora, respire fundo e entregue a Deus o que pesa. Una sua voz à nossa e ore com fé. Senhor Jesus, eu me rendo aos teus cuidados. Coloco minha vida, minha casa e meus medos nas tuas mãos. Concede-me paz, protege meu caminho e fortalece minha fé. Amém. Escreva amém nos comentários como sinal de fé. Compartilhe esta oração com quem precisa de paz e deixe seu pedido. Será uma alegria orar por você. Que a presença de Deus te envolva e te conduza, hoje e sempre.